Esse é o canal Espírita Responde número 123 e hoje nós vamos falar sobre os vales de sofrimento no umbral, como o Vale dos Suicidas, por exemplo. Será que esses vales realmente existem? Já teriam os espíritos lugares pré-determinados, os esperando caso eles sejam atraídos para as regiões umbralinas? Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Cleiton Oliveira e ele diz o seguinte, olha só. Olá, professor Luiz, tudo bem? Procurei no canal do YouTube e não encontrei. Gostaria de saber a respeito dos diferentes vales do umbral. Como funciona? Tem um número específico, possui níveis, são acessíveis de um vale para o outro. No YouTube, ao assistir diferentes canais, só tem sobre vales específicos. Um vídeo fala sobre um vale, o outro fala sobre outro. Outro fala sobre os locais mais trevosos do umbral e etc. Um até falou um pouco a respeito, mas não me passou muita credibilidade. Pessoalmente, vejo muita credibilidade no seu canal e gostaria de tirar essa dúvida com você. Espero que leia minha pergunta e digo isso com muito respeito. E se possível, me esclareça, por favor. Muito obrigado, sucesso e parabéns pelo canal. Cleiton, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Provavelmente você já ouviu falar sobre o umbral e talvez você já tenha ouvido falar também sobre os vales de sofrimento no umbral, como o Vale dos Suicidas ou o Vale dos Tatuados. Mas será que esses vales realmente existem? Nós vamos entender agora de forma clara e simples. Então nós temos que falar sobre esse tema, pois essa ideia de vales específicos de sofrimento pode fazer com que as pessoas fiquem com medo, algumas aterrorizadas, e isso pode virar uma espécie de um dogma. Primeiro, vamos contextualizar rapidamente sobre o que é um umbral. Nós temos vídeos aqui no canal sobre o umbral, mas aqui será apenas uma breve contextualização. Bom, então o umbral é um plano espiritual inferior, onde espíritos que desencarnam carregando sentimentos negativos, vícios, culpas e outras imperfeições morais podem temporariamente residir. No umbral, pessoal, as vibrações espirituais são mais densas e pesadas em comparação com planos espirituais superiores. Isso ocorre devido à predominância de pensamentos e sentimentos negativos, como ódio, medo, raiva e culpa, que os espíritos, ainda carregam após a morte do corpo físico. Para muitos espíritos, o umbral ele representa um estágio de depuração espiritual. É um período onde eles têm a oportunidade de refletir sobre suas vidas passadas, enfrentar suas próprias sombras e buscar o arrependimento e a melhoria moral.
Esse processo, pessoal, é visto como essencial para que possamos progredir espiritualmente e ascender a planos superiores. Nós não podemos considerar o umbral como um estado de condenação eterna, mas como um local de aprendizado e auxílio espiritual, pois espíritos mais evoluídos e benfeitores espirituais frequentemente se dedicam a ajudar aqueles que estão no umbral, oferecendo orientação e consolo, os incentivando a mudar suas atitudes e os seus pensamentos. Bom, mas então existem mesmo os vales de sofrimento no umbral, locais já determinados a espíritos que cometeram as mesmas faltas, sejam morais ou de outra ordem, locais onde esses espíritos irão sofrer juntos da mesma forma, pelos mesmos motivos? Bom, apesar de que há relatos em alguns livros da literatura espírita atestando a existência dos vales de sofrimento no umbral, na minha opinião, esses locais pré-determinados não existem. E por que eu acredito que os vales não existem? Por alguns motivos. Por exemplo, Deus está mais interessado nas nossas intenções do que nas nossas atitudes, porque nós somos individualidades. Muitos que caem no erro caem por motivos diferentes, intenções diferentes. Então, como acreditar que todos que caem em um determinado erro terão um lugar específico de sofrimento? Isso nos parece aquilo que as religiões tradicionais pregam. É como se houvesse um catálogo de pecados. Pecado 1, por exemplo, abreviar a própria vida. Todos que cometem esse ato, então, sofrerão as mesmas consequências. Para mim, veja bem, para mim não é assim. Mas ok, vamos tomar por base o Vale dos Tatuados. Eu gravei um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. No livro onde esse vale é retratado, há a passagem onde os amparadores espirituais vão até uma região densa do umbral e lá eles se deparam com vários espíritos com tatuagens em seus perispíritos. Um dos amparadores, ao perguntar que local era aquele, um dos espíritos diz que é o Vale dos Tatuados. Bom, então aí está a evidência incontestável da existência dos vales do sofrimento, nesse caso então do Vale dos Tatuados. O que eu acredito é que os espíritos se reúnem por afinidade, nada mais do que isso. Então pode ser que naquele local ali de sofrimento estivesse espíritos reunidos por afinidade. E uma das afinidades era justamente o fato deles gostarem de tatuagens. Pode ser isso, entenderam? Por mais que espíritos que cometeram, por exemplo, suicídio possam estar juntos no umbral, não significa que eles foram levados para lá, para esse local que seria um vale, pelo fato de todos eles terem tirado a própria vida. Eles estão juntos lá por afinidade, porque é a afinidade que os une. Agora, todos os espíritos que tiram a própria vida quando encarnados estão juntos no mesmo lugar, em um vale, um local pré-determinado a esses espíritos? Nós sabemos que não. Há espíritos que tiram a própria vida e estão em diferentes locais no umbral. Há espíritos que tiraram a própria vida e que estão vagando aqui pela crosta da terra. E há alguns espíritos que tiraram a própria vida que permanecem presos no local onde cometeram o ato. E isso não é apenas em relação ao suicídio. Acontece em todos os casos de atitudes ruins. Atitudes que levam o espírito ao umbral. Porque veja bem, pessoal, inserir todos os espíritos que vão para o umbral em categorias de acordo com seus atos e imaginar que haja vales, locais pré-determinados para cada tipo de espírito e falta que cometeram, é acreditar em pecados e punições, assim como as religiões tradicionais pregam. E nós sabemos que o Espiritismo vem nos elucidar sobre os temas espirituais e não nos deixar com medo ou causar ansiedade em nós. O umbral é real?
É claro que o umbral é real. Os espíritos que para lá vão passam por sofrimento? É claro que passam. Nossas atitudes aqui, encarnados, aliadas aos nossos padrões de pensamentos, podem nos levar para o umbral? Podem e levam. Mas pelo menos para mim, a existência de vales como locais pré-determinados para esses ou aqueles espíritos que cometeram esse ou aquele ato vai contra a ideia de que somos individualidades, que cada um estamos em um estágio evolutivo e que a cada um cabe as consequências dos seus atos de maneira individual e na medida exata. É claro que talvez você já tenha lido ou irá ler sobre a existência dos vales, e talvez por isso você discorde de mim, e está tudo certo quanto a isso. Aqui é apenas a minha opinião e eu posso muito bem estar errado, e pode ser sim que os vales existam, claro. Mas é apenas a minha opinião que eu queria dividir com vocês e que eu queria que vocês soubessem qual é em relação aos vales. E aqui no canal, pessoal, nós temos alguns vídeos falando um pouco mais sobre o umbral, tá bom? E eu queria agradecer você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!